Chegou a hora, pelo bem do próprio Rodrigo, pelo bem da seleção brasileira, pelo bem desse clube, o Rodrigo precisa agora sair do Real Madrid. Como um cara que gosta de futebol, que acompanha o Real Madrid, que é muito fã do Rodrigo, eu tenho certeza que não vai ter outra oportunidade como essa pro Rodrigo deixar de lado o comodismo, sair do Real Madrid e se tornar protagonista em outro clube de elite do futebol mundial. Chegou a hora e precisa ser agora. E eu mostro pra vocês os motivos, rapaziada. Tá aqui, ó, o Diário AS da Espanha, essa notícia fresquinha, acabou de sair momentos antes de iniciar a gravação desse vídeo. O Diário AS da Espanha traz que o Liverpool vai fazer uma grande proposta pelo Rodrigo, que eles não desistiram do Rodrigo e que é muito raio para a próxima temporada, como um dos protagonistas da equipe na próxima temporada. E pro Rodrigo essa é uma oportunidade de ouro, porque tá surgindo grandes equipes interessadas no Rodrigo. Já teve notícia do Bayern de Munique, já teve notícia do Manchester City e agora chega o Liverpool. E caso vocês não tenham acompanhado, a imprensa da Espanha já noticiou que o Real Madrid está em busca de um clube interessado no futebol do Rodrigo, porque o Rodrigo vem perdendo cada vez mais espaço no Real Madrid e tá ficando nítido nos últimos jogos. Pra quem não tá ligado, o Rodrigo afirmou pro Xabi Alonso quando ele chegou no clube que ele não quer mais atuar pela ponta direita, que ele só quer jogar se for na ponta esquerda. E, gente, convenhamos, não tem espaço pro Rodrigo mais no Real Madrid. Não tem espaço nem na ponta direita, quanto mais na ponta esquerda. Infelizmente, a verdade é essa. O Ancelotti já não tava dando mais grandes oportunidades pro Rodrigo, e agora com o Xabi Alonso na Copa do Mundo de Clubes ficou evidente que ele não vai ter espaço no Real Madrid. Gente, o Rodrigo se tornou a terceira, quarta, quinta opção no Real Madrid. Tem garoto da base passando na frente, ganhando mais oportunidade que o Rodrigo. Não dá mais pro Rodrigo ficar acomodado no Real Madrid. Eu sei que é difícil largar o osso do maior clube do mundo. Aí chegou a hora, pelo bem do próprio futebol do Rodrigo, pela carreira dele, que ele ainda tem apenas 24 anos, e pelo bem da seleção brasileira que tem Copa do Mundo no ano que vem. E o Rodrigo precisa chegar com ritmo, precisa chegar bem. Chegou a hora do Rodrigo deixar o comodismo de lado e ir em busca de um novo desafio. E por que eu digo que esse é o momento exato e não vai ter outro igual? Porque o Rodrigo ainda tá muito valorizado. Tem grandes equipes buscando o Rodrigo no Real Madrid. E se ele escolher ficar no Real Madrid para a próxima temporada, pode ser que isso não aconteça mais, porque ele vai ficar cada vez mais escanteado no clube merengue e vai perdendo valor, vai perdendo o interesse dos outros clubes no futebol dele. E por que eu tô nesse tom tão enérgico, né? Porque eu tô sinceramente com medo do Rodrigo recusar de novo o Liverpool, porque semana passada o próprio Globo Esporte soltou uma matéria dizendo que apesar da perda de espaço e do Real Madrid querer negociar ele, o Rodrigo não queria sair do Real Madrid. Rodrigo prefere ficar no Real Madrid e só se abrirá ao mercado se o clube espanhol quiser e deixar isso claro. Pô, quer mais claro que isso? Se tornando a quinta opção, nem participando direito da Copa do Mundo de Clubes, vendo o Gonzalo tomar sua vaga. Quer mais claro que isso, Rodrigo? Como? Tá transparente como a água que isso já aconteceu, que você tá escanteado, meu parceiro. Infelizmente, a verdade é essa. O brasileiro já avisou o Xabi Alonso que quer atuar na ponta esquerda. Gonzalo Garcia e Ibrahim na ponta direita. Contra o PSG foi um sinal de que o treinador acatou o pedido, mas mesmo com as substituições de Vini, Rodrigo não entrou. Muitos se perguntam, né, mas como que o Rodrigo saiu de um jogador que era titular na ponta direita, ou até mesmo fazia dupla de ataque com o Vinícius Júnior, ganhar uma Champions League dessa forma, se tornou tão escanteado, se tornou tão menosprezado e descartável pelo Real Madrid? Na verdade, essa pergunta é muito simples de responder. O problema do Rodrigo sempre foi o seu posicionamento dentro de campo e as sombras que ele teve no Real Madrid. Até mesmo quando não tinha o Kylian Mbappé, que eu vou chegar nesse ponto, o Rodrigo sempre foi meio que sombra do Vinícius Júnior, que se destacou mais rápido e se destacou mais na conquista da Champions League, por exemplo. E sempre colocaram também muita expectativa no Rodrigo, dizendo que ele é um craque geracional e que ele poderia atuar em qualquer posição do campo com a mesma efetividade. Porém, o tempo mostrou que isso não é bem assim. Rodrigo foi bem sim pela ponta direita, mas o seu auge, o seu prime no Santos foi pela ponta esquerda e ele sempre demonstrou insatisfação de não conseguir atuar pela sua posição de origem, que é a ponta esquerda. E pela ponta direita, o seu desempenho foi caindo aos poucos, até que chegou ao ponto que Carlo Ancelotti sacou ele do time, botou no banco de reservas e por lá não brilhou mais. Nas vezes que entrava, tinha pouco destaque. E nem tudo que ele fez por essa camisa teve peso suficiente para manter ele no time titular. Nem aquele gol incrível no Manchester City pela Champions League, momentos decisivos de monte que ele teve pelo Real Madrid, impediram que ele se tornasse reserva no clube ou então fizeram com que ele ganhasse a vaga de titular na ponta esquerda no lugar do Vini Júnior. E aí chega o Kylian Mbappé, que pra mim foi a gota d'água, foi a cereja do bolo que faltava ali pro Rodrigo ser escanteado de vez. Seja o Carlo Ancelotti ou até mesmo o Xabi Alonso perceberam que é impossível jogar com o Vini Júnior e Mbappé
Rodrigo e ainda o meio campo pra armar. Quem que marca nesse time? Até mesmo jogando na Copa do Mundo de Clubes com o Vini Júnior e Mbappé, já percebeu-se que ninguém marca. Se os dois não voltarem pra marcar, ou ao menos um deles voltar pra fazer recomposição, o time fica completamente exposto. Imagina com 3 atacantes. Ou seja, sombra de Vini Júnior, sombra de Mbappé, Gonzalo crescendo muito rápido, Brahim Dias também tendo um bom desempenho sempre que entra. Infelizmente, a situação pro Rodrigo tá cada vez mais difícil. E é por isso que essa é a grande oportunidade do Rodrigo nesse ponto da carreira dele aos 24 anos. Tá na hora do Rodrigo largar o osso do maior clube do mundo e buscar ser protagonista, sair da sombra de qualquer outro jogador e buscar o seu espaço no futebol mundial individualmente. E aí, como eu disse, já surgiram vários clubes: PSG, Chelsea, Arsenal, agora o Liverpool. E o Liverpool tá querendo montar um esquadrão, mas com o Rodrigo como peça principal, uma das peças principais desse esquadrão. Juntamente com a notícia do Rodrigo, sai essa informação do Fabrício Romano. O Liverpool fez uma abordagem de clube para clube com o Newcastle para discutir uma oferta recorde, ou seja, uma oferta astronômica por Alexander Isak. E aqui está o quarteto tão sonhado do Liverpool para a próxima temporada: Isak no ataque, Salah de um lado, Rodrigo do outro e Wirtz armando esse trio de ataque. Cara, na boa, tem como isso dar errado, rapaziada? Rodrigo finalmente jogaria na sua posição de origem, na posição que ele tanto quer, na ponta esquerda, porque hoje não tem concorrente por lá. Teria como referência um dos melhores centroavantes da Premier League atualmente. Na ponta direita, um jogador extremamente experiente, que conhece muito bem a casa, que não vai em momento nenhum levar perigo pro Rodrigo, porque a posição do Salah sempre foi a vida inteira como ponta direita. E ele armando pra esses três o Wirtz, que é simplesmente um dos melhores meio-campistas das últimas temporadas, fez um baita trabalho no Leverkusen. E aí eu leio novamente pra vocês um trecho da matéria do Diário AS. Liverpool é o time mais perto de contratar o atleta Rodrigo. Os Reds vão fazer de tudo para contratá-lo. Porém, ele ainda está indeciso se escolhe o Liverpool, o Arsenal ou ainda permanece no Real Madrid. Essa é a matéria do Diário AS, é a matéria que está sendo noticiada na imprensa espanhola. Só que, sinceramente, Rodrigo, não tem o que escolher, não tem o que ficar indeciso. Agarra essa oportunidade, um dos maiores clubes da Inglaterra, se não o maior. A promessa de formar um time fantástico para a próxima temporada, brigar por títulos. E você jogando na sua posição, sendo um dos protagonistas da equipe, provavelmente chegará voando na Copa do Mundo de clubes. A decisão é muito óbvia, é muito clara. Sai do comodismo, vai brilhar em outro clube, mostra o seu real valor pra todo mundo que duvidou de você. Enfim, rapaziada, essa é a minha opinião. O Rodrigo precisa aceitar essa proposta do Liverpool, até mesmo do Arsenal, quem sabe. Mas não dá pro Rodrigo permanecer no Real Madrid. Infelizmente chegou num ponto que, na minha opinião, ficou insustentável. Vai só fazer mal pra ele, sabe? Vai fazer mal pra ele, vai fazer mal pra seleção brasileira, que afinal a seleção precisa muito dele. Então, na minha opinião, chegou a hora do Rodrigo mudar de ares, e é agora ou nunca. Certo? Muito obrigado pela presença geral que ficou até agora. Lembrando, se você gostou do conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e, claro, deixar o like nesse vídeo que vai me ajudar demais. Tamo junto, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo.